Olá, vamos dar início aí à nossa apresentação. A temática, a educação jesuítica no Brasil e seu legado para a educação da atualidade. Consideramos aí um marco, tá? O início de tudo, por assim dizer. A nossa equipe é formada por Davidson, José Carlos, Adriele, Leandro e eu, Alessandro. E vamos falar um pouco sobre esse legado, né, da educação jesuítica no Brasil. Tudo começou em 29 de março de 1549, tá? Com a Companhia de Jesus. O que foi que aconteceu de tão importante nessa data? Primeiro, teve uma expedição onde vieram inúmeras pessoas de Portugal para o Brasil, e o atracamento foi aqui na Bahia. E essa expedição trouxe também o primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza. Como havia dito, né, o atracamento foi na Bahia, e propriamente dito lá no Arraial do Pereira, né, na Baía de Todos os Santos. E, antes de mais nada, né, eu trago aqui um questionamento sobre, mas afinal, quem foi Tomé de Souza? Como havia dito, o primeiro governador-geral do Brasil. E um dos marcos muito importantes foi a fundação da cidade de Salvador em 1549, no mesmo ano em que essa expedição veio, né, para a Bahia, e se tornou o centro do governo e a primeira capital do Brasil. Então, foi um marco altamente relevante e importante. E ele trouxe consigo, em uma das missões, o desenvolvimento da agricultura e também da pecuária. Nessa expedição vieram também 6 jesuítas com a missão de implantar uma educação, né, para os índios, liderados pelo Padre Manuel da Nóbrega. E se tornou o primeiro grupo de educadores, por assim dizer, da nascente Companhia de Jesus que chegava às Américas. Então foi um grande marco em termos de ação dessa companhia, porque foi a primeira, né? Eles estão aqui passando pela primeira experiência de educadores diante de um povo tradicional, que no caso, os indígenas. Então, muitas interrogações nessas intervenções. E muita coisa vai acontecer também, não exatamente como eles queriam, né? E vai trazer isso para reflexão e vai retornar também com outra metodologia de ensino. Os jesuítas foram, só para a gente ter uma ideia, os jesuítas foram responsáveis pelo ensino no Brasil por 210 anos. Chegaram no Brasil junto com os colonizadores, pouco depois da descoberta das novas terras. Então, ao mesmo tempo que o Brasil era descoberto, colonizado, tudo ao mesmo tempo agora, entraram também os jesuítas no intuito de educar, né? Educar o povo brasileiro, por assim dizer. Eu fico me perguntando quem foi o Padre Manuel da Nóbrega, né? Vamos entender um pouco quem foi essa pessoa. Primeiro, ele é um padre jesuíta português. Participou da primeira missa de catequização nas terras de Santa Cruz, no Brasil, no século XVI.
Outros jesuítas que trabalharam na catequização dos índios em terras brasileiras e se destacaram na defesa dos índios foram o padre José de Anchieta e também o padre Antônio Vieira. E o que resultou nessa intervenção da liderança do padre Manuel da Nóbrega, juntamente com esses 6 jesuítas? Quais foram os objetivos, né? Os objetivos principais? A conversão de almas foi um deles. A conquista de almas, ou seja, uma implantação de uma nova cultura, né, aqui no Brasil. Catequizar os índios, cristianizar a população dos índios. E o interessante, essa questão da cristianização, ela tem um paralelo com o que está acontecendo hoje, né, naquele tempo na Europa, né, que estava acontecendo o quê? Uma expansão do protestantismo. E uma das missões dessa Companhia de Jesus era exatamente frear essa expansão. Aí tivemos também aí a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, né, que também tinha como os pontos principais catequizar a partir do catecismo basílico, constituído pelos 7 sacramentos. Quais são eles, né? Primeiro, os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria e dos pecados veniais e mortais. E, além disso tudo, né, educar os índios, ensinando as primeiras letras em tupi e português. A propagação da concepção de mundo da civilização ocidental cristã. E vou trazer também aqui à tona, para a gente entender um pouco aí o contexto, tá? Quem foi Inácio de Loyola, que teve essa direção aí da questão da educação aqui no Brasil. Na verdade, ele foi considerado um santo pela Igreja Católica. Ele nasceu em 1491 e faleceu em 1556. E ele foi um padre jesuíta espanhol. E foi um dos fundadores da Companhia de Jesus. Mais uma vez falando e fortalecendo, né, que uma das missões dessa Companhia de Jesus era exatamente combater a expansão do protestantismo europeu, que era uma preocupação da Igreja Católica, né, na época. E o ensino e expansão da fé católica. E tudo isso foi ordenado na época pelo padre, né, pelo Papa, né, na verdade não é padre, é Papa, pelo Papa Paulo III, né, foi um desejo dele na época em relação a tentar frear, né, ele tinha essa preocupação de tentar frear, né, o que estava acontecendo na Europa em relação à expansão do protestantismo. E foi canonizado pelo Papa Gregório XV e se tornou um santo. Vamos entender aqui um pouco, tá? O que eu vou chamar de teoria e prática, né? Planejamento de intervenção
e o que de fato vem acontecendo na hora que, no momento, né, da execução desse plano de evangelização. Vamos falar aqui um pouco da catequização focada nas crianças, nos casos, os meninos indígenas. A evangelização dos índios pretendia a propagação da fé, formando-os bons cristãos, visando conseguir mais adepto aos catolicismo. No entanto, essa prática com os índios adultos não prosperou devido a aspectos culturais, pois ao seu cotidiano estavam incorporados atos considerados pelos colonos adversos aos preceitos cristãos, tipo antropofagia, poligamia, nudez, pagelança, guerra e nomandismo. Em razão disso, os missionários adotaram outra estratégia, direcionando o foco para as crianças, os meninos. Ou seja, eles pensaram algo e esse algo, na prática, não deu certo, principalmente com o adulto que já tinha uma formação cultural e começou a entrar em choque, né, com os ensinamentos. E o que é que eles fizeram? Refletiram, né, repensaram em uma nova metodologia e fizeram novas intervenções. Só que dessa vez o grande foco eram as crianças que estavam em processo de formação. O que eu chamo a atenção é que os europeus, considerados homens civilizados, eram tão primitivos quanto os próprios índios, sendo pessoas toscas e sem higiene, pois não tomavam banho, não trocavam e lavavam suas roupas, nem escovavam os dentes frequentemente. As habitações eram bastante precárias, feitas de madeira e palha, e o seu interior muito escuro, pois não havia janelas. Então a gente percebe aí o que? Uma semelhança entre os índios e os europeus, né, primitivos. Então, no contexto do início do Brasil colônia, tá, a coroa portuguesa, vinculada ao sistema mercantilista, é bom lembrar isso, tá? Que a coroa portuguesa ela tinha uma, né? Ela era regida por um paradigma, né? Que era o paradigma atual, que era exatamente o que? O mercantilismo, né? Como é que eu posso dizer aqui? Como um ditador de regras, tá? Então veja bem, o que é que vai acontecer e o que é que vinha acontecendo. Essa formação, essa educação, tá, para os indígenas não poderia fugir dessa linguagem econômica. Então, com os seus interesses voltados à produção de riquezas, necessitava de meios e homens para a execução de seus ideais de exploração que visava a expansão colonial. Então, nesse sentido e nesse momento, aumentava as responsabilidades atribuídas à Companhia de Jesus, uma vez que a ela cabia a significativa responsabilidade de aculturação sistemática dos nativos pela fé católica, pela catequese e pela instrução. Então veja que tudo está interligado. Tudo tinha um interesse maior, né, do sistema socioeconômico da época. No início do Brasil colonial, a coroa portuguesa, que adotava o sistema econômico mercantilista,
tinha como um de seus principais interesses a produção de riqueza e necessitava de meios e homens para a execução de seus ideais de exploração que visava a expansão colonial. Nesse momento, eles decidiram aumentar as responsabilidades atribuídas à Companhia de Jesus, uma vez que a ela cabia a significativa responsabilidade de aculturação sistemática dos nativos pela fé católica, pela catequese e pela instrução. A domesticação dos indígenas por meio da atuação educacional de jesuítas ampliou as fronteiras da coroa portuguesa e produziu mão de obra necessária, com o apoio dos próprios colonizadores. Naquela época, o principal ativo exportado pelo Brasil para Portugal era o pau-brasil, mas também tinham certos itens de artesanato indígena. Mas o Brasil também atuava como um entreposto entre as Índias e a Europa. Com o aumento ali, das responsabilidades atribuídas à Companhia de Jesus, as línguas indígenas, os rituais, as crenças, eles foram quase que extintos nesse período. Muitos dos indígenas que quiseram preservar sua cultura e não aceitavam as influências europeias foram perseguidos e mortos em batalhas, ou outros foram transformados em escravos e forçados a trabalhar para os portugueses antes mesmo da chegada dos primeiros escravos africanos no país. Para o indígena, a população indígena, o processo educativo jesuítico esteve inseparadamente ligado ao processo de aculturação, perdendo seu referencial cultural por ser visto como um papel em branco, podendo ele ser redigido dentre os moldes que a civilização ocidental cristã tinha daquele povo. Cabia também aos jesuítas a responsabilidade da educação dos filhos dos iniciantes ali da elite, do início da elite brasileira. E eles visavam com essa educação fornecer subsídios para que essas crianças aprendessem a administrar seus latifúndios e os negócios da família. Nesse caso, eram só os filhos homens, porque como um reflexo da sociedade patriarcal portuguesa, as mulheres elas estavam fora da escola, estavam excluídas da maior parte da sociedade. A mulher, nessa época, ocupava o lugar de objeto. Ela satisfazia os desejos sexuais dos homens e serviam como mecanismo de povoamento da colônia, com a finalidade apenas de reprodução. A mulher era usada sem a consideração às suas vontades e desejos, sendo estupradas e torturadas mediante atos machistas, com submissão total aos homens. As mulheres que chegavam no Brasil naquela época, elas, em grande parte, ou eram órfãos, ou eram mulheres que tinham cometido algum tipo de ato, sendo considerado muito grave na sociedade portuguesa da época. E assim que elas chegavam aqui, elas eram encaminhadas a uma espécie de igreja, onde elas eram selecionadas e distribuídas para, seja ou membros iniciantes da elite, ou alguns trabalhadores que tinham algum tipo de condição a mais do que os outros. Após serem escolhidas, elas eram meio que casadas, não sei se é essa a palavra certa para definir, mas enfim. Depois disso, elas recebiam um sermão do padre dessa igreja, e depois elas eram levadas para conhecer ali, suas casas e ver mais ou menos como funcionavam as coisas naquela sociedade da época. Vamos passar agora para vocês uma cena do filme Desmundo, de 2003, do diretor Alain Fresneaux. Tios baixos! Derriba! Pode derribar! Derriba! Tchá, baixai o rosto. O sol vai queimar a vossa pele. Jamais que escrevi a vossa alteza a falta que nesta terra há de mulheres com quem os homens casem e vivam em serviço de nosso Senhor, apartados de los pecados em que agora vivem. Mandem vossa alteza bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer.
porque são tão desejadas as mulheres blancas Acó, que quaisquer farão bem à terra, e os homens de Acó se hão apartar do pecado. Me pesa ler. Vou dar o principal. Não vejo nem migalha de dona. Será de verdade na navetona Zacá? Como pode? Quem era má havia de parir? Os homens, índios mandando, Por que modo parem os homens? pelo chobaco. Pela destra os meninos, pela cestra as meninas. Sêncio. São bem de saúde. Bem, deu graças. Os meninos são ir na igreja. Embora viram estas meninas, elas são muito desejadas Acó. E graças ao bom Deus, houveram uma viagem tranquila. Dê a mulher a mão a seu noivo. Os esposos hão de poder sobre as esposas e suas filhas. Mas não pequem da luxúria, não tomem como suas mulheres, nem suas mães, nem suas filhas. Não sejam como os gentios, os negros da terra, os bracis, que vivem a mesmas animalhas. Sejam suas vidas plasmadas pelo matrimônio divino. E que façam seus filhos abençoados pelo alvor da pele. Em nome do Pater, do Filho e do Espírito Santo. Os jesuítas combinavam a catequese e o ensino em suas práticas, ou seja, a aprendizagem de seus trabalhos. Porém, o processo acontecia com uma distinta divisão social, sendo a catequese direcionada aos indígenas e era praticada nos aldeamentos, e a educação seria direcionada para a elite, que era ensinada nos colégios religiosos. A educação jesuítica, ela baseava-se nas virtudes, isto é, nos valores cristãos e nas letras com ensino da língua. Primeiramente, os padres jesuítas aprendiam a língua da terra, que geralmente era o tupi, na época, para se comunicar com os indígenas e aproveitavam da musicalidade dos nativos e utilizavam ela como metodologia de ensino. Isso pode até ser observado na parte final daquela cena do filme, onde tem um coro de crianças indígenas cantando. E a dificuldade na compreensão da língua foi mais um obstáculo para os jesuítas no início da evangelização dos indígenas. Isso pode ser percebido no filme lá, né?
pela relação conflituosa que tinham com as diversas línguas, seja ela o português, o francês, o espanhol, o latim, o alemão e até o tupi. Ela podia ser percebida na linguagem na fala dos personagens, que mantiveram até certos termos arcaicos do português. Mas você vê que mesmo tendo português ali como uma base, ficava muito difícil de ser compreendido, tanto que eles optaram por adicionar legendas com o português que a gente fala hoje em dia para aumentar a compreensão do pessoal. Durante ali essa fase da missão jesuítica no Brasil, a Companhia de Jesus deu início à elaboração de um plano de estudos a ser implantado em todos os colégios da ordem em todo o mundo, o qual ficou conhecido pelo nome de Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum era uma espécie de coletânea que ela se fundamentava em experiências vividas no colégio romano, e foram adicionadas algumas observações pedagógicas de diversos outros colégios, cujo objetivo, tinha instruir rapidamente todo jesuíta docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu cargo. O Ratio Studiorum foi promulgado em 1599 e fundamentava-se por um método padronizado responsável pela sistematização do ensino, sendo o primeiro sistema organizado de educação católica que previa um currículo único para os estudos. Era dividida em graus e propunha uma educação integral do homem e pressupunha também o domínio das técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo. Esse plano de estudos do Ratio Studiorum era constituído por um conjunto de regras cobrindo todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino. Começava pelas regras do provincial, passava pelas regras do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de modo geral e de cada matéria de ensino. Chegava às regras da prova escrita, da distribuição de prêmios, do bedel e dos alunos e concluía com as regras das diversas academias. Aqui no Brasil, estabeleceram-se 4 graus de ensino sucessivos e propedêuticos: o curso elementar, o curso de humanidades, o curso de artes e o curso de teologia. Em seu artigo A Educação Pública Antes da Independência, publicado em 2010, Maria Aparecida dos Santos Rocha descreve o curso elementar da seguinte forma: com a duração de 1 ano, esse curso tinha em seu currículo a doutrina católica e as primeiras letras. Nos estudos, disciplina, atenção e perseverança eram as 3 qualidades a serem adquiridas pelos alunos não só para facilitar o próprio ensino e aprendizado, mas também para desenvolver um traço de caráter considerado fundamental ao futuro sacerdote e ao cristão leigo. Bom, pessoal, estamos dando continuidade ao nosso trabalho, relativo à educação jesuítica no Brasil. Vocês vão acompanhando os slides aí, a gente vai entrando com algumas informações para acrescentar. Então, vamos lá. Meados do século XVI, as companhias jesuíticas, no período colonial, tiveram a incumbência de fazer a catequização dos índios, com o objetivo de fazer com que eles aderissem à religião católica na época. Porque nessa mesma época havia a Contra-Reforma, que era um movimento dos protestantes, então havia esse choque de ideologia religioso, se é que podemos dizer assim, da Contra-Reforma dos protestantes versus o catolicismo. E os índios eram o objeto, a população-alvo principal dos jesuítas, que eram aqueles padres e faziam as missões, eram verdadeiras missões jesuíticas, com o objetivo da catequese. Em que consistia a catequese? A catequese nada mais era do que a educação, que o índio recebia através de uma leitura, uma interpretação de texto, um método de aprendizagem dos jesuítas para que eles pudessem
né, ter esse vínculo. Porque, na verdade, esse processo de catequese não era uma atitude só boazinha dos jesuítas, né? Das missões jesuíticas. Era, na verdade, com interesse político de expansão dessa educação jesuítica. Você veja que os jesuítas eles tinham benefícios nos impostos, né? Na questão dos lucros. E naquela época já havia uma separação. Por que uma separação? Porque a elite que tinha também filho de colonos, também sofria essa catequização, né? Mas o que a gente tem que chamar a atenção é que somente os índios pacificadores, aqueles que se submetiam a esse processo de catequização, eram livres do sistema escravocrata. Aqueles que não eram pacíficos dessa submissão para a catequização, eles continuavam no sistema escravocrata, né? E não era só os índios que eram catequizados, os filhos dos colonos também, os filhos da elite também eram catequizados. Então o objetivo da missão jesuítica era o domínio, né, a expansão da educação e a difusão da religião católica, né? Através desse vínculo da catequização, criava-se um vínculo com a religião, né? De expansão, de domínio da Igreja Católica. Beleza, pessoal? Bom, nesse período de 1550, foi criado a primeira escola, o primeiro colégio dos jesuítas no Brasil, e particularmente aqui na Bahia, né? E serviu de modelo para outras escolas. Por exemplo, essa primeira escola aqui, que era a escola do Menino Jesus, em 1550 em Salvador, ela serviu de modelo para a escola São Vicente, né, que mais tarde começou a ser chamado de Colégio São Paulo. É um colégio análogo, semelhante, homônimo ao primeiro colégio Menino Jesus aqui na Bahia. E hoje perdura o Colégio Antônio Vieira, que nada mais é do que uma ramificação desse processo jesuítico aqui no Brasil, principalmente na Bahia, né, o Colégio Antônio Vieira. Bom, isso foi em 1553, 1554, foi que o Colégio de São Paulo ele tomou uma dimensão maior, um pouco depois, o segundo colégio, né? E aí nós vamos agora para uma outra parte, que é essa parte do enfraquecimento da catequese, né? Por que o processo de catequese ele perdeu força? Porque nesse momento a prioridade não era somente catequizar os índios e o povo, né? Era também dar uma prioridade à criação de colégios, porque a criação de colégios favorecia a educação da elite, né? E ficou como atividade principal dessas atividades missionárias, ficou como a principal, o que era antes a catequese, né? Então, o surgimento de escola, né, visando a educação da elite, ganhou espaço em relação ao processo de catequese, né? Por que também? Porque o território brasileiro também ele sofreu mudanças, né, de criação de latifúndios, de uma política mais forte. Então precisou de uma expansão da educação. E essa expansão trouxe como consequência atender a elite de tal forma que o objetivo passou a criar colégio. Então, não é que a Companhia de Jesus parou de fazer a catequização, mas deu prioridade mais a essa questão da criação de colégios, enfraquecendo o próprio movimento da Companhia de Jesus. Ok, pessoal? Vamos passar agora para outra fase, que é o que eu falei com vocês, né? A educação jesuítica ela se expandiu bastante, porque, como eu disse, os índios eles ficaram submissos, os pacificadores, para ter em troca essa leitura, um modelo pedagógico do sistema jesuítico. Criou-se esse vínculo, né? Atendendo também a elite emergente da colônia portuguesa. Entretanto, a gente tem que ressaltar que os homens eram educados nas escolas e as mulheres nas igrejas e capelas. Havia, né, um discernimento nisso aí, uma organização por parte dos jesuítas aqui no Brasil. Bom, passando para o outro tópico,
a gente tem a questão do aprendizado excludente, né? O que é que o aprendizado excludente traz para a gente nessa questão? É que a educação excludente ela começou a aparecer quando os jesuítas começaram a estabelecer uma norma no seguinte sentido: cada cidadão será incumbido de trabalho conforme o meio que ele vive, que ele ocupa, né, no espaço físico, no contexto social. Ou seja, e aí aqueles indivíduos, né, que tinham um trabalho braçal, eles não eram valorizados, né? Eles eram valorizados mais aqueles que mexiam com a tarefa de pensar. Essa tarefa braçal era determinada pelo Estado. Então, aqueles que faziam esse tipo de atividade, eles eram excluídos, né? Ou seja, quem determinava a sua importância era o tipo de trabalho que ele fazia, né? O local que ele era inserido na sociedade, que ele ocupava, e é por isso que se tornava um aprendizado excludente, né? Não atendia todos da mesma forma, né? A educação era direcionada, ela para alguns era um tipo de educação, para outros era uma outra vertente, porque nem todos habitavam o mesmo local, nem todos exerciam o mesmo trabalho, nem todos tinham, né, o mesmo patamar na sociedade, digamos assim, naquela época, né? E o trabalho manual ele nunca foi bem visto, como aí vocês acompanham no slide. Já daí, desse tempo, já começava uma certa segregação, né, em relação a essa política de educação. Bom, vale lembrar também que nesse período de colonização, já havia digamos assim, uma segregação da política educacional para os índios e para a elite burguesa, como eu havia dito, né? Isso, desde dessa época, você já percebe bem. E temos que deixar bem claro que essa vinda dos jesuítas, ela teve um final, né? A gente sabe que teve um final quando eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, mas eles chegaram também a depois dos colégios a implantarem também as universidades. E também a gente tem que deixar bem claro que houveram 3 características de ensino dos jesuítas no Brasil. Três tipos de ensino, não. O modelo pedagógico era caracterizado, esse sistema educacional jesuítico era caracterizado por 3 vertentes. O modelo pedagógico, certo? Era importante você ressaltar isso. A educação jesuítica também era baseada em redes, dividida em redes. O modelo pedagógico em redes. E não podemos deixar também de passar em branco a questão do fim da Companhia de Jesus, né? Que foi promulgada pelo rei Dom José, Marquês de Pombal, que expulsou a companhia, né? Como eu havia dito, foi o fim da Companhia de Jesus aqui na educação no Brasil. Pois é, a gente ressaltou alguns tópicos, deu para vocês acompanharem pelo slide. E essa é a nossa participação aqui nesse trabalho, ok? Forte abraço para todos e que vocês tenham absorvido o máximo de informação possível, ok? Um abraço. Bom, continuando dentro do estudo da educação jesuítica no Brasil, vale-se ressaltar um elemento muito importante nesse contexto histórico, que é a presença da Igreja Católica. E, dessa forma, devemos enfatizar um pouco sobre qual foi a sua influência na vida e na formação da sociedade brasileira. Bom, as relações entre a Igreja e o Estado foi ficando cada vez mais fortes nesse período colonial. Isso porque a Igreja, além de garantir a disciplina social dentro de determinados limites,
Ela também ficava responsável por executar tarefas administrativas, que hoje são responsabilidade do Estado, tais como o registro de nascimento, o registro de morte e o de casamento. A igreja, ela também vem contribuir na manutenção de hospitais, principalmente das Santas Casas. Em contrapartida, o Estado nomeava bispos e parocos e além de conceder lideranças às construções de novas igrejas. Desta forma, a Igreja Católica, ela assume um papel presente e constante na vida e na formação da sociedade brasileira, o que vem refletir nas relações de poder com predominância generalizada de homens brancos sobre os demais habitantes. E o que mais marcou o trabalho dos jesuítas foi a formação das elites e das lideranças da sociedade colonial. Isso para que a cultura da fé católica fosse garantida. E qual era o verdadeiro papel da educação jesuítica no Brasil? O contexto socioeconômico do Brasil na época baseava-se no modelo mercantilista, com a exploração da mão de obra escrava. O papel da educação era fortalecer a visão do colonizador, sendo assim, a catequese e a educação da elite eram os principais objetivos dos jesuítas. Entendemos que uma sociedade que se baseia na escravatura e em converter os índios à fé católica só poderia atender aos interesses das camadas mais altas da população. Portanto, os jesuítas baseavam seu método de ensino para aqueles que detinham o poder. O objetivo principal dos jesuítas no Brasil era trazer a educação, mas podemos trazer dois outros argumentos, duas outras novas perspectivas que se somam a esse objetivo principal. O primeiro objetivo da educação jesuítica no Brasil era criar os colonos brancos e os colonos portugueses, principalmente seus filhos, para seguir dentro da doutrina cristã católica. Em outras palavras, com o início do processo da colonização do Brasil, os portugueses que estavam indo para os países formar, inclusive, a mão de obra escrava e aumentar seus latifúndios, viam as Américas como um lugar de liberdade sem controle da igreja. E depois que passaram a ter esse profundo controle desse aparato estatal português, com a chegada do padre Manuel de Nóbrega em 1549, era muito importante ter esses colonos dentro da doutrina para garantir a civilidade e civilização europeia, portuguesa, cristã, católica no Brasil. Por isso, o primeiro objetivo era educar os colonos brancos aqui no Brasil. Já o segundo objetivo, ela se insere também dentro do contexto da Contra-Reforma Católica. Por exemplo, como havia uma situação muito grande das religiões cristãs protestantes na Europa, e o que estava começando a ir para outros lugares fora da Europa, também foi importante para a Igreja Católica começar a buscar outros povos também fora da Europa, para converter ao catolicismo, tornando cada vez mais membros dentro da Igreja Católica e fazendo crescer cada vez mais os números diante da ofensiva do crescimento das igrejas ou das religiões protestantes. Então, o segundo objetivo dos jesuítas era pegar os povos nativos que existiam aqui no Brasil e convertê-los à religião católica, à religião cristã. Então, esse é o segundo objetivo dos jesuítas aqui no Brasil. O primeiro, a formação e a guia dos colonos brancos, com o objetivo da conversão dos povos nativos em relação ao processo educacional. É importante citar a questão do modelo pedagógico dos jesuítas. O fim da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus encerrou suas atividades na colônia brasileira no ano de 1759, através do decreto de 3 de setembro de 1759, no qual foi promulgado pelo rei Dom José. Assim, o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus, apreendendo para a coroa portuguesa todos os bens que os jesuítas foram adquirindo, enquanto eram os únicos responsáveis pela transmissão da educação no Brasil. O cenário mudou com a nomeação do Marquês de Pombal, que afastou a influência da Igreja Católica da administração do Estado. Após a sua morte, os laços voltaram a se estreitar,
perpassando por todo o período imperial brasileiro do século XIX. Com a proclamação da República em 1889, houve a separação formal entre o Estado e a Igreja Católica, mas a sua presença continuou ainda viva, como prova a existência de várias festas e feriados nacionais. E qual foi o legado da educação jesuítica para a educação da atualidade? O Rádio Studio, ou Plano de Estudos da Companhia de Jesus, pode ser considerado um precursor também dos atuais PPCs, Projetos Pedagógicos de Curso. Como já foi explicado anteriormente, o Plano Rádio Studio fundamenta-se por um método padronizado responsável pela sistematização do ensino, sendo o primeiro sistema organizado de educação católica que previa um currículo único para os estudos, dividido em graus, propondo uma educação integral do homem e pressupondo o domínio das técnicas elementares de leitura e escrita e cálculos. A Companhia de Jesus também pode ser considerada como precursor dos PPCs, que são os Projetos Pedagógicos de Cursos. Esses são instrumentos que concentram a concepção do curso de graduação, os fundamentos de gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais e vetores de todas as educações a serem adotadas na condução do processo de ensino e aprendizagem das graduações, respeitando os diâmetros das diversas resoluções que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Relações Internacionais. Os PPCs devem ser complementar diversos elementos, dentre eles os objetivos gerais do curso, as suas peculiaridades, sua matriz curricular e a sua respectiva operacionalização, a carga horária das atividades didáticas e da integralização dos cursos, a concepção e a composição das atividades de estágio curricular, a concepção e a composição das atividades complementares, dentre outros. Outro legado para a educação da atualidade é a educação separadora de classes. Apesar dos avanços, hoje ainda encontramos grandes dificuldades para que as camadas mais baixas da sociedade, entre eles pobres, negros e os indígenas, frequentem as escolas e principalmente que cheguem às universidades públicas. Olá, gente. Me chamo Davidson. Vou dar continuidade ao assunto da educação jesuítica, né? Mas antes de continuar, vamos dar uma pincelada um pouco no que já foi dito, falando novamente sobre o início dela, né? Que foi em 1549, que foi onde teve início aqui no Brasil. A educação jesuítica veio com a Companhia de Jesus, né? Foram eles que trouxeram jesuítas aqui para o Brasil, junto com alguns colonos, com o intuito de catequizar os índios, né? Salvar almas, né? Como eles diziam. E a gente sabe também que o intuito deles era converter a cultura indígena para a cultura cristã, né? Porque era a cultura que no momento era também empregada em Portugal, né? A questão da influência da Igreja Católica. Então, o intuito de Portugal era fazer com que suas colônias fossem convertidas para o ensino jesuítico, né? O ensino que eu falei, voltado para a fé cristã e de acordo com as crenças que a Igreja Católica acreditava, né? Então, o fundamento da Igreja, da educação jesuítica, como eu falei, era converter os índios para a cultura cristã, né? Com isso,
eles focavam na catequização das crianças. Mas, pô, Davidson, por que das crianças? Porque era complicado os jesuítas catequizarem os adultos. Porque os adultos viam a educação jesuítica como uma aculturação, né? Ou seja, os indígenas mais velhos viam aquela forma que era ensinado, que tentavam ensinar eles, era uma forma de destruir a sua cultura indígena, né? Destruir a cultura dos índios. Então, a catequização, ela foi focada nas crianças indígenas, porque como elas estavam crescendo ainda em fase de crescimento, então era mais fácil de fazer essa doutrinação da fé cristã nas crianças, porque a sua cultura indígena ainda estava se iniciando. Então era mais fácil pegar aquelas crianças que estavam se iniciando na cultura indígena, tirar elas daquele meio, vamos assim dizer, e colocar elas no centro da educação jesuítica, né? Ou seja, da educação cristã. Então, também, como eu falei, a catequese, os jesuítas também trabalhavam com os colonos daqui, que vieram para cá também, porque eram os colonos que precisavam também, né, se educarem melhor, né, porque eles tinham um certo comportamento também meio primitivo, meio tosco. Então também era de interesse dos jesuítas também colocar, vamos assim dizer, colocar aqueles colonos no eixo cristão, no eixo do trabalho dos jesuítas. Então, os colonos que chegaram com eles e as crianças que eles iam também, e aquelas crianças que eram geradas com o tempo, né, pelos relacionamentos dos colonos ou dos colonos com os índios, né, começou a se fazer a mistura aqui no Brasil, né, desses colonos com esses índios, e então era necessário também colocar essas crianças que iam nascendo de acordo com o tempo, tanto de colonos como de índios, ou como dessa mistura de colonos e índios. Então, os jesuítas, eles focavam muito nessas crianças colonas, indígenas e da mistura desses dois povos, né? Então, existia esse interesse, né, da coroa portuguesa deixar a educação, deixar o povo brasileiro daquela época, deixar eles mais, assim, organizados, vamos assim dizer. Então a gente precisava, né, assim, de uma educação formal, né, que foi a primeira educação que teve no Brasil, que foi a educação jesuítica. Então a coroa portuguesa desejava que suas colônias, como eu falei no início, fossem educadas para que esse povo tivesse uma situação de vivência mais, assim, vamos dizer, mais educada, um povo mais voltado para o pensamento cristão, como eu venho falando, né? Então, para a coroa portuguesa, os portugueses terem mais um domínio melhor sobre suas colônias, que a partir do momento que você começa a ensinar as suas colônias, a seus colonos, aquele povo daquelas colônias que a coroa portuguesa tinha,
Então era mais fácil de você, de certa forma, manipular esse povo. Então era necessária essa educação jesuítica nessas colônias. No caso da gente, nos indígenas e nos colonos que chegaram junto com perdão, gente, com a Companhia de Jesus, né? Então, como eu havia falado também, né, o processo de aculturação que ia acontecendo, que os índios mais velhos eles não aceitavam essa questão da perda de sua cultura para uma cultura nova. Eles viam isso como uma forma de destruir a cultura deles. Então, como eu falei, era necessário que os jesuítas trabalhassem mais nas crianças indígenas. Também a questão que eu já falei, né? Os jesuítas trabalharam em cima dos filhos de colonos e eram os filhos alguns filhos de alguns colonos eram os filhos do início da elite brasileira daquela época, né? Então, aqueles colonos começaram a formar aos poucos a elite brasileira daquela época. Então, os jesuítas focaram bastante naquelas crianças dessa elite inicial que estava se formando no Brasil, né? E era ensinado, só lembrando, só dando uma ressalva, essa educação era voltada para as crianças, os meninos, tanto para a elite, para a elite que estava se formando no Brasil, e também para os índios, as crianças indígenas que eles pegavam para poder aplicar a catequese. Então, eram os meninos, né? Não as meninas, e sim os meninos. E a partir daí você vê que começa já a se formar uma ideia de sociedade patriarcal, né? Com esse pensamento de ensinar, pelo menos de início assim, as crianças, no caso, os meninos, né? Tanto dos colonos da inicial elite brasileira, que estava se iniciando devagarzinho no Brasil, e os indígenas. Era uma educação, quero não, diferenciada, né? Era uma educação que você ensinava os indígenas determinadas lições, e para os filhos da elite uma educação mais centrada para o domínio dessa elite, né? Sobre, inclusive, esses índios. Então você já começava a ver uma questão de divisão social nessa questão das formas que eram ensinadas para o índio de uma determinada forma e para o filho dessa inicial elite de uma outra forma, que causava essa divisão social, porque o ensinamento para um filho de um colono que formava parte da elite brasileira que estava se formando na época, era voltada para o domínio dos indígenas. Então, já por aí já se começa uma questão de educação que começava a dividir, né, a ocasionar essa divisão social no Brasil naquela época, né? E a base desse ensino jesuítico se chamava Ratio Studiorum, né? Que era uma sistematização do ensino
era uma padronização de um ensino que dividia, né, a grade curricular, o que a gente vai ensinar hoje, o que a gente vai ensinar para o índio, para os filhos da elite, como é que era dividido esses ensinos, como era organizado isso, né? Então, o Plano Ratio Studiorum, ou tem outro nomezinho aqui, era Ratio Studiorum, ou Plano de Estudos da Companhia de Jesus, né? Então, ele fazia essa organização do que iria ensinar para os índios, para os colonos. Então, esse plano de estudo, ele era um plano organizacional desses ensinos jesuíticos. Né? Durante o tempo foi formado o primeiro colégio jesuíta na Bahia, depois a segunda escola dos meninos de Jesus de São Vicente, né? Segunda escola, que essas escolas ampliaram o ensino jesuítico no Brasil. Claro que eram escolas que, assim, eram frequentadas pela elite, né? Porque o ensino jesuítico para os índios era mais voltados dentro das aldeias. Então você já vê uma diferença já aí, como eu falei, social. Você já começa a perceber, já desde essa criação de escola, você vê que quem mais frequenta é os filhos dos brancos, né? Os indígenas. O estudo jesuítico era mais focado dentro das aldeias. Então você já vê uma diferença, né, do ensino jesuítico para o povo branco, né, para os colonos, para o filho dessa elite inicial do Brasil, para os índios. Foi se estendendo, né, como eu vim falando, questão das escolas jesuíticas e tal, né? Com o tempo foi se expandindo essas escolas, né? A criação dessas escolas. Que mais? O aprendizado, assim, por mais que eles tentassem catequizar os índios, tinham índios que ainda persistiam em sua cultura, né? Tinham índios que não aceitavam aquilo de jeito nenhum. Então, alguns índios, eles eram pegos e eram escravizados, né? Então, muitos índios foram escravizados. Então, esse ensino jesuítico, por mais que ele tenha se expandido no Brasil, ele não era aceito por alguns índios e, infelizmente, alguns índios acabavam virando escravos, né? Fora que alguns trabalhos que eram necessários aqui no Brasil na época, trabalhos assim braçais, os colonos, os brancos, eles não iam querer, né? Como a gente fala, meter a mão na massa. Então, como é que eles faziam? Escravizavam os índios para fazer esses trabalhos. Então você já vê, uma certa forma, uma exclusão dessa educação, né? Porque a gente sabe que não é correto fazer esse tipo de trabalho, né? Que a gente vai ver ao longo dos anos da nossa do nosso evoluir, que eu não vou nem dizer evoluir, por isso que eu falo entre aspas, do nosso marco histórico brasileiro, né? A gente vai passar aí por várias
séculos, né? Vários anos em questão de escravidão, né? A gente vai ter no Brasil, vai se começar com os índios, com o tempo vai vir negros, né? Para fazer parte dessa mão de obra escrava, né? E vamos lá, o que mais temos aqui para dar uma pincelada? A gente tem, com o passar do tempo, o fim da elite, da elite não, perdão. A gente tem o fim da educação jesuítica, né, pelo Marquês de Pombal. A gente vê que Pombal vem com ideias inovadoras, segundo ele, para modificação da educação brasileira, porque ele quer tirar o poder da Igreja Católica e botar o poder no Estado, né? Então ele vem com a ideia de exclusão da educação jesuítica, porque ele quer banir a questão da visão cristã, e sim, ele vem com a ideia mais da ciência, né? Ele tenta implantar mais essa ideia da ciência, então ele quer tirar essa questão do cristianismo, né? Que era feito pelos jesuítas. Então o Pombal ele chega aqui em 1759 com essa ideia inovadora, segundo ele, e ele acaba expulsando os jesuítas do Brasil, né? Literalmente expulsando. Ele vem com como é que ele era dito, como o punho de ferro, né? Ele via essa inovação através da força, literalmente. Ele era de contra qualquer pessoa que era ainda a favor do ensino jesuítico. Então ele realmente erradicava esse pensamento, e com isso ele fez de tudo para expulsar o ensino jesuítico, né? Acabar com a Companhia de Jesus aqui no Brasil. Uma educação, né, que durou 210 anos aqui no Brasil, mas Pombal veio com a ideia, e ele implanta um novo sistema de educação aqui no Brasil, que não é o nosso foco falar sobre Pombal, né? Eu só estou dando essa introdução, essa pequena introdução em Pombal, porque é ele que introduz o fim da educação jesuítica no Brasil. Então, dando essa pincelada aí, básica, espero que tenha sido entendida, espero que eu tenha passado de forma clara esse resumozinho aí que eu falei sobre a educação jesuítica no Brasil. Eu vou entrar agora no legado, né? No legado que a educação jesuítica contribuiu para a nossa educação atual. O que é que o ensino jesuítico trouxe, assim? O que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje do ensino jesuítico? Por exemplo, a gente vê algumas escolas com base voltada à ideia da fé cristã. Por exemplo, a Igreja Adventista, ela tem uma ideia voltada ao cristianismo, né? Então, querendo ou não, é uma comparação que a gente pode fazer dessa escola com um legado do ensino jesuítico, né? A questão da fé cristã a gente ainda vê hoje em algumas escolas, como, por exemplo, aqui eu falei, a escola adventista, né? Outra coisa que a gente vê do ensino jesuítico, assim como legado na nossa atualidade, é o plano de estudos da Companhia de Jesus. O que o plano de Jesus
o plano de estudos da Companhia de Jesus, o Ratio Studiorum, sempre me atrapalha nesse nome, o Ratio Studiorum, o que ele influencia nos dias de hoje? O que ele influencia? O que ele fazia na época? Ele não organizava os estudos, fazia uma base assim, curricular do que iria ensinar, né? Os assuntos, as matérias, né? Uma organização do que iria ser passado para os indígenas, né? Então eles tinham essa organização, essa base pelo Ratio, o plano Ratio Studiorum. E hoje, o que a gente vê, Davidson, parecido com isso? Os PPCs, os projetos pedagógicos de curso, as matrizes curriculares, não são organizações de planejamentos para o ensino, né? Para o nosso ensino brasileiro. Então, a gente tem os PPCs, a gente tem as matrizes curriculares. Essa ideia de organização curricular já veio dos primórdios lá, do tempo jesuítico, que a gente pode comparar com o plano Ratio Studiorum. É um outro legado. O que mais, Davidson, a gente pode ver? Se lembra que eu falei no início que a gente tinha uma educação voltada para uma elite, a elite brasileira que estava se construindo no tempo jesuítico, e uma educação para os índios. Pense hoje, vê se não tem. Aquilo não causava uma divisão social? Isso ainda existe hoje? Existe, né? Isso. Você vê que a educação não chega para todos. Ou chega para uns de uma forma e chega para outros de outra forma. Não era isso que acontecia naquele tempo? Hoje é a mesma coisa. Hoje a gente vê que não chega a nossa educação em determinados locais do Brasil nos dias de hoje, né? Como acontecia naquela época, né? O estudo jesuítico, querendo ou não, em alguns lugares ele chegava de uma forma, em outro de outra forma, né? Provavelmente algumas aldeias não chegaram a esse estudo, né? E hoje a gente vê isso. A gente vê que, por exemplo, o estudo nosso hoje não chegou em algumas tribos indígenas, né? Até porque se chegar lá, vou até envolver de novo aquele assunto de aculturação, né? Se a nossa educação hoje chegar em algumas tribos indígenas que existem e que não é retratado na nossa educação, a gente vai fazer o que os indígenas faziam naquela época, uma forma de dizimar, de exclusão da educação indígena, da cultura indígena. Então você vê que se a gente chega hoje, eu chego como professor em uma determinada tribo e começo a mudar aquele estilo de vida, aquele tipo de ensino que eles têm dentro daquela cultura deles, e passo o ensino que eu tenho hoje, que eu tenho aprendido na minha vida toda, que eu tenho aprendido na faculdade, e chego lá e tento passar essa educação para eles, eu vou estar fazendo um processo de aculturação com aquela determinada tribo. Então você vê que hoje a gente pode fazer isso, a gente foi fazendo isso com o tempo, né? E, como eu havia falado, retornando um pouquinho, né, no que eu estava falando no início, acabei entrando nesse assunto de aculturação, mas voltando um pouquinho mais, porque você vê que tudo vai se encaixando. E quando eu falo de uma parte do povo brasileiro recebe a nossa educação hoje com mais qualidade do que outros, isso acontecia lá no tempo jesuítico, para a elite brasileira que se formava era de uma forma, para os indígenas era outra. Hoje, para determinado grupo social, eles recebem uma educação porque eles têm poder aquisitivo de conseguir uma educação com mais qualidade, e a educação chega de outra forma para o povo mais pobre, porque a nossa educação pública ela é de baixa qualidade. Então você já vê por aí um outro legado que já vem do tempo dos jesuítas,
para o tempo de hoje. Outra coisa, se lembra também que eu falei no início que essa educação jesuítica Deilson, os jesuítas vieram para o Brasil para educar, para colocar tudo em ordem e tal, e mostrar ao índio que existe um Deus e tem a cultura jesuítica, vamos ensinar ele a nossa língua, vamos aprender a língua deles e tal. Claro que aprendiam a língua deles para poder ensinar eles, né? Não era com o intuito de querer aprender, não, vamos aprender a língua tupi porque é legal, porque é bonita. Não, aí os jesuítas aprenderam o tupi para poder entrar na cultura deles, para poder inserir o conhecimento jesuítico a partir da língua deles. Então foi tudo estratégico, né? Dentro dessa forma de instruir os índios para a cultura cristã, e isso era uma forma de manipular os índios, colocar os índios no eixo, como a coroa portuguesa queria, né, que os jesuítas fizessem. Não, vá lá, vão educar os índios de acordo com a nossa cultura, para a gente poder manipular eles. Que era isso que eles queriam. O que a gente vê hoje, nos dias de hoje? A mesma coisa, né? A gente vê uma educação que, de certa forma, é uma educação manipuladora, porque hoje a gente tem uma educação que é visada para que a gente seja um consumista, né? Hoje a educação que a gente tem, que é passada para nossas crianças, tanto colégio particular como colégio público, é voltada para uma educação voltada para o capitalismo, né? Voltada para as questões materiais, que a gente seja educado para que a gente tenha uma boa profissão, para que a gente receba bem, para que a gente possa ser um consumidor. Então a educação que a gente tem é uma educação manipuladora, voltada para esse princípio, né? Então você vê que é uma coisa que vem de lá de trás, que vem já de uma educação do tempo dos jesuítas. Então a gente tem até hoje uma educação manipuladora. Bom, estudo inadequado. A gente via na época, como eu falei, se lembra? Que os jesuítas, em sua maior parte, eles iam educar as crianças indígenas nas aldeias, né? As escolas jesuíticas eram mais envolvidas, eram mais voltadas para a elite brasileira, né? Naquela época. Então, dentro de uma escola, as questões de condições eram mais adequadas do que dentro da própria aldeia, né? Então, por aí, a gente já vê que há condições inadequadas de educação naquela época. De trabalho nem se fala, porque os índios eram escravizados, né? Em sua maior parte, eram escravizados. Então, tinha um tipo de trabalho explorador, uma educação que era dada de uma forma por uma parte dos brasileiros e por outras de outra forma, que eram os indígenas, como eu falei anteriormente, vinham falando, dentro das aldeias. E hoje a gente ainda vê isso. A gente vê isso como Deus. A gente vê condições de trabalhos, várias condições de trabalhos, que a gente pega que hoje é crime, né? Mas a gente ainda encontra aí, em alguns lugares, formas de serviço análogo à escravidão, né? Análogo à servidão. Os que são trabalhos regulares, né? Trabalhos que são dentro da lei,
mesmo assim a gente vê que são trabalhos decadentes, que tem condições de serviço ruim, de você prestar seu serviço de forma ruim, tanto psicologicamente como fisicamente. E educação nem se fala. Educação nem se fala. Quanto lugar a gente encontra aí que a educação é passada de forma sem condições, né? De forma inadequada também, né? Porque além de condições ruins, tem lugares que a educação é passada de forma inadequada, né? Se questionava muito naquela época que os jesuítas eles eram limitados nos estudos, né? Por eles serem voltados mais pela questão religiosa de ensinar. Em outras questões, eles eram mais limitados. Hoje a gente vê isso. Hoje a gente vê instituição, colégios, que temos professores que não conseguem passar um ensino de qualidade. Foram mal instruídos, foram mal trabalhados dentro do seu tempo de estudo para eles poderem ser professores, né? Então, a gente vê essas questões de ensino de má qualidade hoje em dia também. E outra coisa super importante, base social com traços patriarcais. Pô, se naquela época era assim, hoje a gente ainda vê isso. Nossa base social é patriarcal. A gente tem uma base cultural voltada como o homem sendo o centro. Hoje em dia que a gente vai lutando, as mulheres foram lutando com o tempo, mas a gente já tem isso. O machismo é a prova disso. Se existe machismo ainda, existe uma visão de base patriarcal. O homem como o centro da base social. A gente vê isso ainda. Em muitos lugares, né? Dentro de algumas casas, dentro de alguns lares, como eu falei, né? Dentro de alguns lares, dentro de algumas instituições, dentro de algumas escolas, né? A gente vê que naquela época era assim, porque o estudo ele chegou primeiro para os homens, para as crianças masculinas, para os meninos. E, querendo ou não, a gente vê uma base social com traços patriarcais hoje em dia. Então, isso também é um traço que vem já desde lá, do tempo jesuítico. Perdão, pessoal. A gente tinha uma sociedade com falta de valores, preconceito, desrespeito. Naquela época tinha isso. O ensino jesuítico veio para tentar diminuir isso, de certa forma, mas havia uma mistura, começou a se ter uma mistura de indígenas com europeus e os indígenas não eram bem tratados, né? Existia a questão do preconceito, né? De discriminação pela cor, de discriminação por eles, os colonos, os brancos, dizendo que os indígenas eram primitivos, sendo que eu abordei o que antes, que alguns dos colonos também agiam de forma também primitiva. Então, mas só que eles, né, como brancos europeus, eles tinham essa questão de desvalorizar o indígena, ter o preconceito, né? E os indígenas tinham os valores deles, que os jesuítas queriam mostrar o valor cristão para eles, né? Visando a educação que a coroa portuguesa queria aqui. Só que acontecia essas questões sociais de falta de respeito, né?
E a gente vê isso hoje em dia, a gente vê. Isso é fato, preconceito, o desrespeito um com os outros. Então isso não é de agora, isso vem de lá. Isso vem de lá da nossa origem. Então você vê casos, naquela época você via muito estupro, né? Dos colonos com os índios. A gente vê isso hoje? Vê muito caso de estupro. Pedofilia tinha naquela época? Hoje tem, né? É um legado ruim, negativo, sombrio, né? Daquela época, mas que a gente vê hoje, que veio de lá com o tempo e chegou até hoje aqui. Adultério, violência, né? Dentre outras questões sociais ruins que tinham naquela época, a gente ainda vê hoje. É um legado ruim, mas que tem hoje, felizmente. E, bom, gente, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês espero que eu tenha passado de forma clara, objetiva, todo o conteúdo, a pequena revisão que eu fiz aí dos colegas e da parte do legado, né? A educação jesuítica, no seu início até o fim, e o legado que essa educação jesuítica ainda tem, que nos trouxe, né, até hoje, que a gente vive e que acontecia naquela época, né? Então, eu espero que eu tenha passado toda a informação, todo o conteúdo de uma forma clara, objetiva, que vocês tenham aprendido um pouco com todos nós do grupo. Então, eu vou encerrando por aqui. Desde já agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.